Balança Jaraguá. 9h05 é o Balança Jaraguá pela sua alternativa FM. É a sua rádio, a rádio da informação. Falando em informação, estou recebendo agora aqui no estúdio 2 conselheiros aqui do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul. O Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul, que é composto por 5 conselheiros. Hoje temos 2 aqui. Numa outra oportunidade vamos trazer os outros demais para falar. E hoje nós temos aqui algumas perguntas. Não vai ser todas as perguntas aí para responder todas as dúvidas das pessoas hoje, né? Mas a gente vai devagarzinho, ao longo dos dias aí, de outras programações, vamos trazendo mais informação, porque é muito importante. A informação é tudo, né, gente? Informação é tudo para vocês, né? Muito bem. Vamos trazendo, então, eu quero trazer aqui os conselheiros tutelares que vão se apresentar e logo depois nós vamos fazer algumas perguntas. Então, deixa eu ver, começar aqui pela conselheira tutelar Edilene Mareiro. Bom dia, Edilene. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alternativa, né? É uma satisfação muito grande para mim estar aqui hoje. Eu sou formada em História, né? Trabalhei quase 20 anos como auxiliar de biblioteca e também dando aula para o ensino médio, né? Na minha formação. Participei também a minha pós, né? A minha pós é a Escola do Cuidado, então já me preparei para estar neste cargo. E estou muito feliz, né? Desde abril de 2012 que nós abraçamos esta causa, né? Esta missão. Estamos muito felizes, né? E estamos aqui à disposição. Bom dia, Erol Zimmermann, o outro conselheiro que está aqui nos visitando hoje para esclarecer também algumas dúvidas das suas apresentações. Bom dia aos ouvintes, bom dia, Nivaldo. É uma satisfação, né, nós termos esta oportunidade de estar esclarecendo, de estar falando alguma coisa sobre o Conselho Tutelar. Meu nome é Erol Zimmermann, sou formado em Direito Educacional e na primeira faculdade, depois eu fiz Pedagogia e sou pós-graduado também em séries iniciais de educação infantil. Uma área que eu gosto muito, uma área que eu aprendi a gostar, trabalhar com crianças, e por isso que hoje eu estou trabalhando no Conselho Tutelar desde 2012. Muito bem. O Conselho Tutelar já tem mais de 20 anos, né? Estão espalhados pelo Brasil inteiro. E embora nem todos os municípios do Brasil tenham conselhos tutelares, não são todos, né? Mas parece às vezes 20 anos, parece bastante tempo, mas é preciso avançar cada vez mais. E o Conselho Tutelar tem lá suas funções, tem lá as suas diretrizes. E nós aqui da rádio queremos, e também os ouvintes, querem esse esclarecimento. Eu particularmente não me atrevo a falar sobre o Conselho Tutelar porque eu conheço muito pouco, embora já tenha lido a lei algumas vezes, mas ainda eu não me sinto suficiente para falar a respeito, porque a gente tem que falar com conhecimento de causa, né? Quando a gente tem conhecimento de causa, a gente pode falar com base em tal, na lei tal, no artigo tal, isso, né? Porque falar que sobre qualquer assunto, porque o tio da tia, da irmã, da cunhada, do fulano de tal disse que era assim, então não é muito vago, é muito perigoso. A gente tem que falar com base. E nada mais como trazer vocês que têm experiência, que lê as leis diariamente, trabalha com a lei diariamente, vive essa rotina do dia a dia, para falar como que é na realidade, como é a coisa no sentido da lei, no sentido jurídico da coisa, né? Então eu vou começar, quero fazer algumas perguntas. Nós temos muitas perguntas, eu sei que tem muitos ouvintes que gostaria também de fazer algumas perguntas. Depois a gente vai deixar alguns telefones, alguns contatos que vocês podem fazer as perguntas, e na sequência a gente pode, os próprios conselheiros podem responder para vocês. Vocês podem ligar também diretamente no Conselho Tutelar, onde eles vão também esclarecer muitas dúvidas. Eu quero então primeiro começar perguntando pro Erol. Qual que é o papel dos conselheiros? Deixa eu ver aqui. Essa foi escolhida aqui foi sorteada aqui para Edilene. Qual o papel dos conselheiros tutelares? O papel que o conselheiro tutelar tem, que ele desempenha no dia a dia. Então, assim, dentro do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, né?
nós temos atribuições. No artigo 136, ele traz, né, que nós temos que atender, aconselhar, requisitar serviços públicos, né, sempre em prol da criança e do adolescente e das suas famílias para encaminhamentos, porque muitas vezes em nossa casa a gente tem alguma situação que precise de saúde, que precise do social também dar uma ajuda, né? Então, o Conselho Tutelar, ele requisita que ele fica sempre de olho nas políticas públicas para que elas ofereçam um melhor atendimento às famílias. Dentro da nossa rotina de Conselho Tutelar, então, sempre vai ter, né, todo dia, né, que a população precisar de atendimento, tem um conselheiro tutelar para o atendimento direto. Tem também um conselheiro tutelar que vai atender no telefone. Tem também um conselheiro tutelar que vai nesse dia fazer averiguação. Tem também um conselheiro tutelar nesse dia atendendo agenda. Então o conselho tutelar, ele não fecha, está sempre aberto. Não fecha. Ele 24 horas, ininterrupto, né? Nós temos os horários de atendimento ao público, mas nós funcionamos em regime de plantão. Tem um plantão que atende, daí as pessoas que precisam ter uma necessidade urgente, que não dá para esperar o atendimento lá no Conselho Tutelar nos dias de atendimento ao público, então pode receber esse atendimento através do plantão, por telefone, por outra situação, através de outros meios, não é isso? Sim. Ok, muito bem então. Agora uma outra pergunta que o pessoal sempre tem dúvida: qual o papel do conselheiro? Porque nós falamos até agora do papel do conselho tutelar, né? E uma das dúvidas, no caso, qual o papel do conselheiro propriamente dito? O conselheiro tutelar, no caso, né? Sim. Vamos voltar lá à Constituição, né, de 88, no artigo 227, ele cria, a partir desse artigo, ele cria, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E ele é um órgão permanente e autônomo, né? Ele tem o compromisso, né, de zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E assim, a cada grupo de 100 mil habitantes, a lei traz que cabe à prefeitura criar um novo conselho tutelar para dar este atendimento a crianças, adolescentes, também encaminhamento às suas famílias. Ok. Sempre falando, quando se fala em conselho tutelar, fala assim, o conselho tutelar ampara a criança ou adolescente em determinadas condições, né? Então a gente percebe que às vezes a gente não tem clareza de quais são esses amparos que o conselho dá para a criança e para o adolescente. E agora eu faço a pergunta aqui para o Herói. O conselheiro, umas perguntas que as pessoas sempre têm dúvidas, sempre faz, mas nem sempre a gente tem a resposta para poder dar, porque a gente não tem conhecimento de causa. O conselho tutelar, o pessoal diz, o conselho tutelar protege criança ou adolescente que comete crime. Responde para nós, o Herói, o conselho protege criança ou adolescente que comete crime? Uma boa pergunta, Nivaldo, que você fez agora. É bom até para esclarecer para a comunidade que a criança, ela não comete crime. Quem comete crime é adulto. A criança, ela do 0 aos 12 anos incompletos, ela quando comete um ato infracional, que a gente fala, ato infracional é o adolescente que comete, né? De criança e adolescente cometem ato infracional. Certo. E quem comete o crime é o adulto. O adolescente que comete o ato infracional que é de 12 a 18 anos incompleto, esse adolescente, sempre que cometer alguma coisa, um crime ou algum ato infracional, ele é encaminhado à delegacia, né, onde a delegacia faz o seu procedimento. Dentro do procedimento, esse adolescente é entregue para os pais, né, responsáveis, e depois da delegacia ela é encaminhada com audiência já marcada para a promotoria. A promotoria vai fazer o trabalho deles também, onde que ela passa a pagar um serviço, uma medida socioeducativa. E a criança de 0 a 12 anos incompleto, ela é encaminhada ao conselho tutelar
né, para que o Conselho Tutelar aplique as medidas protetivas com o artigo 101 do ECA. Então eu percebo então que quando o Conselho Tutelar é chamado para atender uma situação, não é só o Conselho Tutelar que vai dar as diretrizes do que vai acontecer. Ele vai passar por várias esferas e recebe também, pode ir para ser encaminhado para outros setores que dão apoio para a criança, para o adolescente, e não sei se me corrija se eu estiver errado, ou até encaminhamento para a família, que precisa, às vezes o caso não está na criança, no adolescente, mas está sim na família, né? Não é isso? Sim, sempre lembrando que o Conselho Tutelar foi criado para proteger a criança, né? Nós temos que colocar essa criança em uma situação confortável, uma situação de segurança. Então, uma criança dessa que cometeu o ato infracional, nós precisamos analisar o porquê ele cometeu isso. Por trás disso tudo tem alguém ensinando, mostrando, fazendo para que ele faça esse ato infracional ser, né, cometido. Então percebe-se que o Conselho Tutelar dá proteção para a criança que está em risco. Porque quando se fala em proteção à criança que está em risco, pelo que eu tenho percebido, me corrija se eu estiver errado, o Conselho Tutelar não está para apoiar os atos infracionais que o adolescente comete. Ele está para apoiar a criança e o adolescente sobre, por exemplo, maus tratos, como os pais passam das medidas na hora de uma correção e acaba cometendo tipo uma agressão mais forte que leva a criança, porque a criança não tem como se defender sozinha, né? E o adulto, por si só, ele acha que pode, às vezes cometendo tipo assim, alguma agressão mais forte, vai corrigir, vai encaminhar a criança, não é isso? Então, assim, ó, quando a gente é chamado que tem algum caso de ato infracional envolvendo adolescente, na grande maioria das vezes, este adolescente, ele já está também dando algum problema em casa, né? Geralmente ele já não está mais frequentando a escola com assiduidade, ele já está usando de desrespeito, ele já está, às vezes, violando o seu próprio direito. Então, por isso, carece de uma aplicação de medida. E o nosso município, nós temos uma rede eficaz, né? Tanto na saúde, como no seu desenvolvimento social. Nós temos uma rede eficaz e a gente pede que nos procurem. Famílias que hoje estejam não sabendo como lidar com alguma situação, nós, Conselho Tutelar, estamos de portas abertas para melhor orientá-los. Muito bem. Percebe-se então que quando há um ato infracional, é uma coisa que não é da criança, mas é criado dentro do seio familiar ou dentro da sociedade onde ele vive, onde ele participa no dia a dia. E percebe-se também que existe uma responsabilidade por esses atos infracionais, da onde é que vem. E normalmente a gente pensa criar a criança, o adolescente, que é o responsável pelo o que está acontecendo, atos infracionais ou qualquer coisa que aconteça nesse sentido. Me corrija aí se eu estiver errado, mas eu percebi que parece que pela fala de vocês, a situação é criada dentro do seio da família e a responsabilidade é de quem então? Ali do pai e da mãe? Sim, na maioria das vezes, a criação, né, com quem eles vão sendo criados. Muitas vezes hoje as famílias estão muito desestruturadas. Muitas vezes o pai é um avô, muitas vezes a avó é mãe, o tio é mãe, ou é pai. Então não existe mais quase uma família que é formada por pai, mãe, normal, como a gente costuma falar, né? Então essas crianças, elas vêm às vezes numa criação muito conturbada, vêm numa uma criação muito mal feita, né? Hoje as pessoas também precisam ter o senso de saber se eu estou preparado para ter filhos, né? Muitas vezes nós temos várias adolescentes hoje já grávidas tão cedo, tão novas, né? Isso com certeza, se ela não tiver uma estrutura, não teve uma estrutura familiar boa, ela vai passar para esse filho uma estrutura
de que não tem conhecimento, que não vai ser bom para essa criança. Então percebe-se que a família hoje, até por conta das mulheres que trabalham fora, o marido também trabalha fora, e os pais deixam isso aí delegado aos vizinhos, aos demais, à escola, e não acompanha. E é importante que os pais acompanhem a educação, o dia a dia dos seus filhos, porque em tempos mais atrás se dizia que a família era mais estruturada, mas a mãe estava sempre em casa, o pai estava sempre em casa, né? Às vezes tem casos que o pai viaja, passa semana ou mês fora, a mãe trabalha no dia a dia e não acompanha. E aí delega essa responsabilidade aí para outros órgãos para cuidar dos seus filhos, não é? Sim, muitas vezes você pode ver como tem antigamente muitas mães também que precisavam trabalhar fora, elas conseguiam dar hoje dar uma educação para os filhos. Não sei, de repente dizem muito que é a mídia que está fazendo isso, mas não. Nós temos que saber que hoje o pai e a mãe que trabalham fora, ela tem que chegar em casa e tem que ter aquele minuto com os filhos. Quanto que muitas se preocupam às vezes com a limpeza da casa, com a faxina da casa e esquece que os filhos estão ali. Então assim, eu sempre digo nos meus atendimentos, deixa uns 10, 15 minutos para ficar com os teus filhos. Porque varrer, limpar, lavar, você vai fazer isso a tua vida inteira. E os filhos, tu tem que criar para que eles saiam com 18 anos, estejam preparados para a vida lá fora. Muito bem. Gostei muito da explicação de vocês. É claro que nós teríamos muitas e muito mais perguntas para fazer para vocês, né? Mas o pessoal que está nos ouvindo também tem algumas dúvidas. Então eu quero que vocês deixem aí alguns contatos, telefone ou e-mail, algum tipo de contato que vocês, que tipo no dia a dia, de segunda a sexta, o pessoal pode entrar em contato, ou quando há uma situação de risco, aonde as pessoas podem recorrer para ter esse atendimento ou até para esclarecimento de dúvidas. Existem também o Disque 100, né? Que pode ser feito de qualquer telefone. O Disque 100 é um disque denúncia. Que é grátis, né? É grátis, sim. Ligação. Se você souber, né, de algum fato, de alguma violação de direito, né? Você pode estar fazendo essa denúncia através do Disque 100. Você pode estar fazendo essa denúncia através do 3371-0324. É o telefone nosso. Esse é o atendimento do dia a dia, né? De segunda a sexta, né? Nós temos também o 0800, 0800 64 20 122. Então repete para nós que esse é um telefone do 0800, que é também aquele telefone gratuito que você pode fazer ligação de qualquer parte. Você pode ir até num telefone público e fazer a ligação. Sim. Repete para quem não conseguiu anotar, poder anotar ali. 0800 642 20. Não. 0800 Isso, 642 0122. Pois é, então veja que tem vários meios de você entrar em contato. Existe mais uma outra forma de contato, além do 0100, do 0800, o do 33710324? O 190, certo. Que é a Polícia Militar também, ela também nos repassa, né? Se é uma situação de flagrante, ela também nos aciona, né? Algum ato infracional, alguma violação, alguma agressão, ela também nos aciona, né? Então, muito bem, veja como tem bastante, você tem bastante meio de você contactar o Conselho Tutelar. De segunda a sexta, você pode ligar no 3371-0324 e durante a semana, final de semana, à noite... O Disque 100, você 190. O Disque 100 é aquele telefone, você vai no telefone público, só disca 100 lá, não precisa de cartão, não precisa de ficha, não precisa nada, né? Disca 100, faz a sua denúncia é anônima, né? Tem também o 0800, que é esse 0800, que acho que eu penso aqui eu acho que vai direto para uma central única, né? Que é o 0800 642 0122. Você entra em contato, você pode, se tiver algum caso, você pode também ligar para a Polícia Militar. Está acontecendo um caso, você liga para a Polícia Militar vai averiguar. Havendo a necessidade de chamar o Conselho Tutelar, a Polícia Militar já faz isso também, sem precisar que outra pessoa faça, né? E também, através do 0100 aí, tem algumas particularidades que o Herói vai falar para nós.
Eu gostaria também de que as pessoas tivessem a consciência de que quando fizessem a denúncia no Disque 100, fosse uma denúncia que fosse verídica, uma denúncia que não simplesmente faz a denúncia para colocar a outra pessoa numa situação ruim. Por exemplo, os pais se separam e usam as crianças para se vingar um do outro. E daí fazem essas denúncias infundáveis e, por exemplo, assim, uma denúncia de um estupro que o Conselho Tutelar recebe, ele demora, para conseguir terminar essa denúncia, averiguar e tudo, a gente leva em média de 8 horas de trabalho. Nós precisamos pegar a criança, nós precisamos levar a criança para fazer boletim de ocorrência, precisa ser feito o exame de conjunção carnal, precisa ser colocada essa criança em uma situação que não esteja em perigo. Então a denúncia ela tem que ter um fundamento. Nós temos muitas denúncias que não são verídicas, que são só simplesmente para colocar a outra situação ruim. Uhum. Ok, muito bem. A gente percebe então que o Conselho Tutelar está para proteger a criança que está em risco quando o adulto passa, como diz, das medidas, né, na correção, e também para proteger a criança de outros agentes de fora. Muito bem, então tem esses meios ali como o 0800, o 0100, o 3371 0324, que você também pode ir no Conselho Tutelar. Qual é o endereço do Conselho Tutelar aqui em Jaraguá do Sul mesmo? É Rua Antônio Tobias, 51, fica bem no centro. Tem a Epitácio Pessoa, então ali antes do Colégio Jangada, naquele beco, bem fácil, de fácil acesso, né, atendendo de segunda a sexta e depois fora disso no plantão. Muito bem esclarecedor. Eu sei que vai ter mais dúvidas. Você pode depois ligar nesses telefones e pedir mais informações, que eles estão à disposição para maiores informações, alguns detalhes ou até algumas denúncias. E eu fico muito contente, muito grato pela presença de vocês aqui hoje. Em outra oportunidade a gente vai trazer outros conselheiros para falar de outros assuntos aqui também, né? Muito bem. E eu quero deixar o microfone para vocês fazer os seus considerações finais. Então, assim, muito obrigada a todos os ouvintes, né? Foi uma satisfação muito grande. Obrigada, Nivaldo, pelo espaço, né? E dizer que o Conselho Tutelar, então, está de portas abertas, né, para atender toda essa nossa comunidade jaraguaense, que vem aumentando muito, né? E estamos aqui para isso mesmo, para isso que a gente foi, né, eleito, e estamos muito gratos com o nosso trabalho. Muito obrigado, então, Nivaldo, pelo espaço. É um espaço único que nós temos, né, para divulgar o nosso trabalho. Além dessa oportunidade, nós temos também palestras. Nós fazemos palestras nas escolas, né? As pessoas que queiram nos convidar, nós estamos sempre pronto a estar nas escolas, né, falando um pouco sobre os direitos, né, e os deveres da criança e do adolescente. Muito obrigado aos ouvintes. Até a próxima. Ok, muito obrigado. Veja que tem várias formas de esclarecimento, até para a gente, como eu disse lá no início, para a gente não sair falando besteira, para a gente se esclarecer, saber bem certinho, para fazer a coisa certa. Muito bem, nós vamos sempre que tiver algum assunto de interesse da população, a gente vai trazer aqui no dia a dia para vocês, ou tipo no programa do Balança Jaraguá, vai ceder um espaço aí para... E tem muita coisa, eu vou de repente trazer os bombeiros, de repente trazer o pessoal de algumas autarquias para falar, e tudo que seja de assunto do interesse. Muito obrigado a vocês, e na próxima, logo nós vamos trazer outros conselheiros para trazer mais informações. Muito obrigado, e vamos seguindo com o Balança Jaraguá, porque o Balança Jaraguá é isso, é informação, é música, é alegria, é o sabadão com vocês.